bem, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nosso segundo bloco nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos a terceira rodada sendo aberta com alguns jogos. O Paysandu empatou em 0-0 com o Avaí, o Coritiba perdeu em casa para o Sport por 1-0 e com isso o seu treinador, né, foi demitido. A Chapecoense 2-2 com o América Mineiro. Tivemos também a vitória do Vila Nova 1-0 para cima do Operário. O Ituano recebeu o Novo Horizontino em casa e perdeu por 3-1 para o Novo Horizontino em cima dos donos da casa lá no Novelli Júnior, em cima do Ituano. O Brusque recebeu o Goiás e o Goiás venceu por 2-0. Hoje, mais conhecido como segunda-feira, teremos alguns jogos. Às 7 horas da noite, o Ceará recebe o CRB. No Moisés Lucarelli, teremos às 8 horas da noite a Ponte Preta contra a equipe do Amazonas. O Santos também joga nesta noite de segunda-feira. Pois é, o Santos recebe a equipe do Guarani. Vamos às coisas aqui das duas equipes, né? Para a gente saber como as duas equipes se prepararam ou estão se preparando para esses jogos. Claro que a transmissão é do Sport TV e também do Premier para esse jogo de logo mais. Saber das coisas do Santos, do técnico Fábio Carille, que é o mandante aí desse confronto. O Santos vai com a provável escalação, que é a seguinte: João Paulo no gol, JP Sherman, Gil, Joaquim e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Morelos e Guilherme na frente. Esse é o provável time do Peixe para o confronto de logo mais contra o Guarani do técnico Júnior Rocha. Pois é, a provável escalação então do Bugre: Douglas Borges no gol, Léo Santos, Douglas Bacelar e Lucas Adel, Diogo Matheus, Camacho, Matheus Bueno, então Ayrton, Luan Dias e Jefferson, João Vitor e Caio Dantas no ataque. Esse é o provável time do Guarani, adversário do Peixe nesta noite. O Santos tem 2 jogos e 2 vitórias, ainda não sofreu gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a bola rola às 9 horas da noite para esse confronto. Santos em busca aí de uma das vagas para a Série A do ano que vem. Tá muito bem nesse começo de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Os demais jogos, então, são esses, e o acréscimo, né? O jogo que fecha aí a terceira rodada acontece amanhã, às 9 horas da noite, quando o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Mirassol. Jogo aí de 2 paulistas também, assim como acontece em Santos e Guarani. Classificação ainda muito cedo, mas vamos lá. Sport lidera com 9 pontos, em segundo com 7 pontos a equipe do Goiás, em terceiro a Chapecoense 7 pontos, em quarto o Santos, que ainda joga na competição, né? Santos, se vencer, chega a 9 pontos também, e assim como o Sport fica com 100% de aproveitamento. Deixa eu ver se o Peixe, dependendo de quanto o Santos ganhar, né? Se o Santos ganhar, ele já assume a liderança. Se o Santos ganhar, ele assume a liderança aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário é o quinto colocado com 6 pontos. O Santos tem 6, né, com um jogo a menos. O Operário é o quinto colocado com 6 pontos. O sexto, Novo Horizontino, também com 6. E o Vila Nova é o sétimo colocado com 6 pontos também. Em oitavo, América Mineiro, 5 pontos. Em nono, Coritiba, 4 pontos. Em décimo, Mirassol, 3 pontos. Em 11º, Brusque, também 3 pontos. Em 12º, Botafogo, 2 pontos. E o 13º, Paysandu, também com 2 pontos. 14º, Ceará, 1 ponto. O Amazonas é o 15º com 1 ponto também. 16º, CRB, 1 ponto. Na zona de rebaixamento, mas joga hoje. A Ponte Preta tem 1 ponto. O Avaí, 18º, tem 1 ponto também. O Avaí já jogou, né? O Avaí já jogou na rodada, empatou em 0-0 com o Paysandu lá no Curuzu. O Guarani, que joga hoje, ainda não pontuou, 2 jogos e 2 derrotas. E o Lanterna é o Ituano, que já jogou, não pontuou ainda. Se o Guarani vencer o Santos na Vila Belmiro, ele vai a 3 pontos
e ele pode ali parar na 10ª colocação nesse começo de Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, a Série B, né, rapaz? Série B do Brasileirão pegando fogo aí, e claro que a gente está acompanhando e vai continuar acompanhando para trazer tudo para você que está ligado sempre com a gente. Tem alguns jogos para encerrar ainda essa terceira rodada da Série B, mas vamos falar já da quarta rodada, né, que já começa na quarta-feira, às 9 horas da noite, o América Mineiro recebe o Vila Nova. Na sexta-feira teremos a continuação da rodada com o Novo Horizontino jogando contra o Ceará. Sexta-feira também é dia de Goiás e Ituano. Também na sexta-feira, só que no Rei Pelé, o CRB recebe a Chapecoense. O Avaí, já no sábado, recebe o Coritiba. O Guarani tem como adversário também no sábado o Botafogo de Ribeirão Preto. O Operário recebe a Ponte Preta também no sábado. O Amazonas recebe o Peixe na Arena da Amazônia também no sábado. O Sport mede forças em casa na sua Arena de Pernambuco contra o Brusque. No domingo, né, o único jogo do domingo da Série B é o Mirassol que recebe a equipe do Paysandu. É os jogos aí da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série A do Brasileirão? Vamos lá então falar da quinta rodada, toda ela já, não toda encerrada, porque devido às tragédias que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, né? 3 jogos foram adiados, como vocês já certamente já ouviram aí, já assistiram as notícias. Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Internacional, e Juventude e Atlético Goianiense. Os jogos que foram realizados sábado e também no domingo: Fluminense 2-2 com o Atlético Mineiro. O Atlético perdia por 2-0 e foi buscar um empate. Bragantino 1-1 com o Flamengo. O Bragantino fez 1-0, o Flamengo foi buscar um empate. Jogo de muita reclamação pelo lado flamenguista. Corinthians e Fortaleza ficaram no 0-0, mas um jogo bastante movimentado, onde os goleiros acabaram não deixando o 0-0 sair do placar. O Vitória, como já disse aqui, já falamos para você, perdeu para o São Paulo por 3-1 no Barradão. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense na Liga Arena por 1-0. O Botafogo perdeu por 2-1 para o Bahia, jogando no seu Newton Santos. O Cuiabá perdeu de 2-0 para a equipe do Palmeiras em casa. O Cuiabá recebeu o Palmeiras e perdeu por 2-0. E como já dissemos, os 3 jogos que foram adiados não tem data ainda para acontecer. Mas depois desses 7 jogos que aconteceram no final de semana, o Atlético Paranaense assumiu a liderança com 10 pontos. O Bahia é o segundo colocado também com 10. Em terceiro, o Botafogo 9 pontos. Em quarto, o Atlético Mineiro também com 9 pontos. O quinto colocado é o Bragantino com 9. Em sexto, o Palmeiras, que começou a subir a parede aí, né, rapaz? 8 pontos. Em sétimo, o Flamengo 8 pontos. Em oitavo, o São Paulo com 7 pontos. Em nono, o Internacional 7 pontos. Em décimo, o Cruzeiro também com 7 pontos. Com 6 pontos, 11º Grêmio, que não jogou na rodada. E o 12º Fortaleza, que empatou com o Corinthians. 13º Criciúma com 5 pontos, mas não jogou na rodada. 14º Corinthians, que jogou contra a equipe do Fortaleza e empatou em 0-0, tem 5 pontos também. Assim como o 15º Juventude, que não jogou na rodada. O Fluminense é o 16º, também com 5 pontos, empatou com o Atlético Mineiro no último final de semana. Zona de rebaixamento, o Vasco abre com 3 pontos. 18º Vitória 1 ponto, Atlético Goianiense 1 ponto, e o Cuiabá é o lanterna, ainda não pontuou, mas o Cuiabá tem um jogo a menos, né, rapaz? Jogo a menos aí contra o Vitória da Bahia, né? O pessoal não gosta que fala Vitória da Bahia, não. É a Vitória de onde? Tem outras vitórias, né, gente? Por isso tem que falar Vitória da Bahia, né? Esse dia eu vi um cara falando que o torcedor do Vitória não gosta de falar Vitória da Bahia, não. E é Vitória de onde? Vitória de São Paulo? Vitória do Espírito Santo? Tem que falar, gente. Tem outras vitórias pelo nosso país, né? Próxima rodada do Brasileirão, que vai ser no sábado, né? No Maracanã. Às 16 horas de sábado, teremos o clássico aí das 2 maiores torcidas do Brasil. Às 16 horas a bola rola para Flamengo e Corinthians. Flamengo vem de empate com gols, né? Com o Bragantino, 1-1. E o Corinthians vem de empate sem gols com o Fortaleza. O Atlético Mineiro, que vem de empate contra o Fluminense em 2-2, pega o Grêmio
Esse jogo deve acontecer, tomara que aconteça, né? Tomara que as coisas lá no Rio Grande do Sul comecem a melhorar para que, lógico que primeiramente a vida das pessoas, né? E depois o futebol, evidentemente. Mas, por enquanto, parece que esse jogo vai acontecer. Atlético Mineiro e Grêmio, também no sábado, está marcado para as 9 horas da noite. O Grêmio que folgou na rodada, como já dissemos para vocês. No domingo, esses dois jogos que eu falei no sábado, né? No domingo, jogos do domingo, o Vasco recebe a equipe do Vitória às 11 horas da manhã. O jogo aí com aquele peso de, se não ganhar, né, para o Vasco, a coisa fica complicada em São Januário e pode acontecer o que aconteceu ano passado, quando o Vasco perdeu para o Goiás por 1-0, né? Ali tem um monte de pólvora e só esperando alguém riscar o fósforo, né, rapaz? Em São Januário, esse jogo às 11 horas da manhã vai ser isso. Pois é, que o Vasco vencer tranquilo, né, rapaz? Sai da zona de rebaixamento, etc, etc. Se não vencer, aí o bicho pode pegar. 11 horas da manhã, o Vitória é outro time que também precisa vencer, até porque não ganhou ainda no campeonato, né? Tem apenas 1 ponto em 4 jogos, né? Vitória tem 4 jogos, tem um jogo a menos. Já estamos aí indo para a 6ª rodada. Também no domingo, só que às 16 horas, o Palmeiras recebe a equipe do Atlético Paranaense. O Palmeiras vem de vitória sobre o Cuiabá por 2-0 fora de casa e o Atlético Paranaense vem de vitória por 1-0 contra o Vasco. Fortaleza recebe às 16 horas também o Botafogo. Fortaleza vem de empate com o Corinthians 0-0, o Botafogo vem de derrota em casa para o Bahia por 2-1. O Atlético Goianiense recebe a equipe do Cruzeiro às 16 horas de domingo. O Cruzeiro folgou na rodada, assim também como o Atlético Goianiense. O Bahia, que venceu, né, o Botafogo fora de casa por 2-1, recebe a equipe do Red Bull Bragantino, que vem de empate com o Flamengo em 1-1, lá no seu Nabi Abichedi. A bola rola às 18h30. O São Paulo tem um clássico tricolor, com o tricolor do Morumbi contra o tricolor das Laranjeiras, né? Esse jogo às 19 horas da segunda-feira. Também na segunda-feira, né, às 9 horas da noite, tem o Internacional contra o Juventude. Aí é um clássico gaúcho, né? Os dois se enfrentam também na Copa do Brasil na sexta-feira, e na segunda-feira a bola rola aí para as duas equipes jogarem pelo Brasileirão. O Criciúma com o Cuiabá já tem mais um jogo adiado aqui, né? Já temos mais um jogo adiado entre Criciúma e Cuiabá. O Cuiabá ou o Criciúma deve estar disputando alguma Copa aí, Copa Verde, etc. Essas Copas que acontecem, né? Que dá vaga aí à Copa do Brasil de 2025. Por isso, não vai acontecer aqui esse confronto e nem tem data, ou seja, mais uma rodada que não teremos os 10 jogos, né? Aí da competição. Mas vamos aguardar para ver mais informações. É isso, minha gente, é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Eram as notícias que tínhamos para trazer para vocês nesse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Falando de esporte, falando de futebol. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas trazendo as notícias de Brumado, da região, da Bahia e de todo o nosso Brasil. E final de semana muito movimentado aí, alguns homicídios que aconteceram, né? Tudo isso a gente fala às 18 horas no nosso canal Cristiano Santos Radialista, o vídeo de fechamento desta segunda-feira, tá bom? Beijão no seu coração, um abraço apertado para vocês. Muito obrigado mais uma vez por estarem por aqui com a gente, tá? A gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho, se Deus quiser, às 18 horas, com muito mais para você. Fiquem com Deus.